Nos últimos dias, temos comentado apenas sobre duas equipes, principalmente na Fórmula 1. A McLaren, por ter sido campeã na temporada passada e porque aparentemente tem um bom carro para 2025, isso antes da gente sequer vê-lo nos testes, e da Ferrari, por conta de todo o hype que tem todo ano, e agora vai ter Lewis Hamilton e uma equipe mais organizada para enfim voltar a sonhar com o título. Só que no meio disso tudo, a gente está esquecendo de uma equipe e especialmente de um piloto, o atual tetracampeão, e a Red Bull, uma equipe que raramente constrói carros ruins e que está sempre brigando por alguma coisa. Mas por que a gente está subestimando tanto a Red Bull, apesar do Max Verstappen ter sido campeão por lá na temporada passada, e está falando mais só sobre as outras? Esse vídeo é para falar sobre o quão subestimada está sendo a Red Bull nesse início de ano, antes dos testes, e o porquê que eu acho que isso está acontecendo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui, eu sou o F, falo de Fórmula 1 todos os dias, quer dizer, eu falo todos os dias, mas não aqui. Aqui eu tô tentando falar todos os dias. Inscreva-se para ver mais vídeos assim, já clica no like porque vai ajudar bastante na divulgação. E é o seguinte, nos últimos dias eu andei reparando que a gente não tá falando da Red Bull. Na temporada passada e na retrasada, a gente sempre estava comentando alguma coisa que a Red Bull estava fazendo e com medo do carro da Red Bull. Sim, era medo da Red Bull dominar a temporada de cabo a rabo, como aconteceu em 2023 e em 2024, nas primeiras 7 corridas. Mas agora eu percebi que o hype meio que zerou. Depois que começaram os rumores da saída do Max Verstappen da equipe e depois de muitas das coisas que aconteceram nos bastidores, eu reparei que deu uma murchada na expectativa em relação à Red Bull e eu listei alguns motivos que tentam explicar sobre isso. O primeiro motivo, bem óbvio, a forma de como o campeonato acabou. A Red Bull terminou em terceiro lugar no campeonato de construtores, atrás, obviamente, de Ferrari e McLaren. E tivemos gritos do Verstappen, a equipe um pouco perdida de como optimizar o carro. Enquanto isso, o piloto holandês, de algum jeito, conseguiu garantir o título com algumas corridas de antecedência, se não uma só. Não lembro quantas foram. E muito disso aconteceu, claro, por culpa da equipe. A equipe Red Bull falhou em cuidar do carro e fazer com que ele ficasse tão rápido quanto das demais equipes. Mas também a gente tem que falar de um cara que estava lá e não ajudou tanto, que foi o caso do Pérez. Estima-se algumas pessoas que se tivesse outro piloto no lugar do Pérez, talvez a Red Bull não tivesse perdido o campeonato de construtores também. Isso porque foi uma queda muito grande. E com o Verstappen só carregando o piano, ficou realmente difícil. Mas não foi só isso que está fazendo a equipe perder um pouco do seu brilho também. Temos também a saída de algumas pessoas da equipe. Tivemos alguns engenheiros grandes, ou melhor, importantes na equipe que foram para outros times, mas principalmente de um cara que saiu e acabou tirando toda a segurança da torcida Red Bull e do Max Verstappen de que o próximo carro sempre vai ser melhor. Adrian Newey, que deixou a equipe e foi para Aston Martin para 2025. Fernando Alonso, um abraço para você. E brincadeiras à parte, é sim uma perda muito grande para a Red Bull, porque era um cara que estava controlando todas as ações, controlava como que funcionaria o carro e estava dando certo nesse regulamento de 2022 até 2025. 2022 até 2025, 4 anos. E conforme essas coisas vão acontecendo, começa a aparecer aquele sentimento de terra arrasada. Porque logo depois que o Newey saiu, começaram aqueles rumores de que o Verstappen também sairia e de que ele ativaria uma cláusula para deixar a equipe. O próprio já admitiu que vai ficar no time até 2026. Mas lembre-se, ele tem contrato até 2028. Então, esse sentimento de terra arrasada ainda existe. E se você colocar tudo isso junto, você consegue entender por que as pessoas estão subestimando tanto a Red Bull e esperando tão pouco. No caso, o pouco seria um terceiro ou um quarto lugar. Não porque a Red Bull não vai saber fazer um carro, mas sim porque não tem um hype ao torno da Red Bull, como acontece, por exemplo, na McLaren e na Ferrari hoje. O que eu particularmente considero um erro, e isso é até um pouco de autocrítica, porque eu sou um dos canais que pouco tenham falado da Red Bull nos últimos meses, na verdade, com a chegada do Hamilton para a Ferrari. Claro, eu fui um dos caras que mais falaram disso. Não só aqui no canal, não só nas outras redes sociais, não só aqui, mas na minha vida inteira. E da Red Bull ter falado muito pouco, como aconteceu nos anos passados. E isso não pode acontecer, porque em 2024 e em 2021 também, por que não? A Red Bull já mostrou que com um cara só, ela consegue desafiar qualquer pessoa. Ou melhor, o Verstappen, com um carro que não é lá o melhor carro do grid, ele consegue desafiar em busca do título.
E a gente não pode subestimar esse cara e nem a equipe que ele está. O Verstappen foi campeão do mundo em 2025 com o terceiro melhor carro. Então, se a Red Bull, por alguma razão, construiu o segundo melhor carro, a gente não pode desconsiderar que o Max Verstappen possa brigar pelo título. Claro que a distância teria que ser muito grande, mas se a distância for um pouco menor, o Verstappen sim, até mesmo com o segundo ou até mesmo o terceiro carro, num grid que está cada vez mais equilibrado, pode sim brigar por um título e a gente não pode dizer que nunca esperou isso de acontecer. A gente não pode subestimar essa situação. E agora vai ter a adição de um piloto que eu espero muita coisa, que na minha opinião é como se fosse um Verstappen 1.5. Espero que o tempo diga que eu estou falando a verdade. Liam Lawson, que vai chegar com a missão de substituir Sérgio Pérez e terá o dever de andar próximo do Verstappen e principalmente pontuar. O que é considerado o que aconteceu com o mexicano na temporada passada, vai ser uma tarefa óbvia, né? Porque se o Pérez não conseguir, o Lawson tem que conseguir. A missão dele principal é pontuar. A barra está um pouco mais baixa, o Lawson vai chegar com um pouco menos de pressão, é verdade, mas vai ter a obrigação ali de andar pelo menos perto do Verstappen e atrapalhar a vida dos outros pilotos das outras equipes, já que o Verstappen a gente já entende que é o piloto número 1 na história e ninguém vai tirar. Mas ainda assim, é um cara que eu vejo muito potencial, é um cara que a Red Bull acredita, é um cara que você também acredita, provavelmente, e ele não... Enfim, eu ainda acho que pode ter um pouco de fricção entre ele e o Max Verstappen, ali pode ter um pouco de tensão, mas isso é quem vai resolver é a Red Bull do futuro e quem vai comentar é o Fernando do futuro, não eu agora. A hora da Red Bull responder na pista é em 2025. No próximo ano, a Red Bull já está construindo o seu próprio motor para usar com o apoio da Ford a partir do novo regulamento, mas a própria equipe já avisou que não vai sacrificar 2025 em prol de 2026. Se ela tiver uma chance clara de título nessa temporada, ela vai fazer de tudo para conquistar. E em 2026, ela vê o que ela vai fazer depois. Caso contrário, aí sim, ela foca de vez em 2026, como todas as outras equipes que não vão brigar pelo título. A grande verdade é, estamos sim subestimando a Red Bull, estamos sim ignorando um pouco a Red Bull por conta do hype de outras equipes. Mas a gente não pode se esquecer de que a Red Bull tem todas as possibilidades para voltar ao topo, como ela fez em 2022, 2023 e um pouco de 2024. Então a gente não pode subestimar esses caras. Já foram campeões uma vez, já foram campeões 7 vezes. Uma equipe que é campeã 7 vezes com o mesmo plantel de lá para cá quase, a gente não pode subestimar. Teve uma perda muito grande, que foi no caso do Adrian Newey, tá vivendo um ambiente de tensão, é verdade, é uma briga de poder, mas a gente não pode subestimar esses caras. Eles têm um atual tetracampeão e da forma como foi em 2024, a gente pode esperar alguma coisa dele. Senhoras e senhores, o vídeo acabou. Eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Nossa, fiquei mais claro agora na câmera, né? Passou um solzinho ali. Nossa, eu tô da cor da parede, na verdade. Uau! Enfim, quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso tudo. Se gostou do vídeo, de novo, clica aqui no like, se inscreve e eu te vejo no próximo. Até lá. Tô da cor da parede, cara. Que isso?